essa história que aparece no filme, né, no Becoming Jane, com o Tom Lefroy, a gente tem 2 ou 3 cartas só que mencionam que ela dançou com ele, gostava dele, e ela tira um puta sarro, né? E fala assim, nossa, eu estou super apaixonada, só que ele vai embora amanhã, e eu vou chorar muito e morrer de lágrimas. Então, assim, quem conhece a ironia da Jane Austen percebe que ela não tá triste, na verdade, ela tá tirando o sarro da própria situação, né? Então, eu acho difícil acreditar que tinha ali um grande amor, pelo menos nas cartas que a gente viu, né? Mas o filme não, né? O filme, que aliás é baseado num livro, toma o relacionamento dela com o Tom Lefroy como sendo algo extremamente marcante para a vida dela, que inspirou Orgulho e Preconceito. Então, Orgulho e Preconceito seria o final feliz dela e o final feliz da irmã dela, né? Que a Cassandra infelizmente ficou noiva, mas o noivo dela morreu, né? Uhum. Então ela também nunca se casou. Então ela escreve a história de 2 irmãs que vão se casar com 2 homens e ter o seu final feliz para sempre, como se fosse uma projeção daquilo que ela gostaria de ter vivido, né? Então é E uma. Bom, pode falar. é uma espécie de biografia nas telas bem fantasiosa e uma que talvez se aproximaria da realidade, mas que ela foi completamente negligenciada, principalmente aqui no Brasil, é o Miss Austen Regrets. Olha, ela vem como um anexo à Razão e Sensibilidade, num box lá no finalzinho, se bobear, você nem percebe que tem um filme sobre a É vida da Jane verdade. Austen, né? É Então, verdade. E eles lançaram com um ano de diferença, né? O Becoming Jane é 2007, o Miss Austen Regrets é 2008. Só que o Miss Austen Regrets, apesar de ele trabalha com a Jane Austen mais velha, né? isso. Mas ainda assim, eu acho, por exemplo, eu acho o título super complicado. Os arrependimentos de É, Austen, da ela senhorita se Austen, arrependeu, né? né? Tá Ela tudo se arrepende. Do que ela se arrepende? E apesar desse filme ter uma pegada interessante sobre ela escrevendo, e Uhum. questiona um pouco essa ideia de que ela escreve só sobre amor e homens perfeitos, enfim, então é um filme legal sobre isso, mas no final, né, quando ela encontra com aquele cara, que eu esqueci o nome, Beau Bridges, eu acho, que Aham. teoricamente teria sido a grande paixão dela, né? Aham. No final parece que a mensagem do filme é que esse arrependimento dela é em relação a ele, né? Então, no final das contas, o filme também trabalha dentro dessa chave de que a vida dela foi marcada por um grande amor. Ele descarta o Tom Lefroy, mas coloca um outro cara no lugar, né? Então tá trabalhando dentro da mesma Tive uma lógica. ideia aqui, hein? Ficar a dica para nós duas orientarmos algum trabalho de analisar quem que fez o roteiro e quem dirigiu esses filmes, porque as escolhas, talvez sob o ponto de vista masculino, isso dá um pano para manga aí para investigação. Ah, com certeza. A título de curiosidade, o Amor e Inocência, teve consulta a acadêmicos, a Joanne Ray da Jasna, ela foi consultada, ela me explicou que ela tentou dar uma segurada nas rédeas ali desse romance fantasioso aqui, como é apresentado no filme, mas eles optaram por fazer um filme que vendesse aquela história de Sim. heroína que ultrapassa É. todas as barreiras, E sabe? ele também, ele explorou muito o visual do filme do Orgulho e Preconceito de 2005, que tinha feito um sucesso danado, né? Então, assim, se você pegar a capa do DVD de novo, vai Verdade. ver que a imagem dela andando pelo campo é a mesma imagem que tem a Keira Knightley andando pelo campo, né? E o título em inglês é Tá um Becoming pouquinho Jane. distante aqui, ó, mas é a É, mesma coisa. Ó. isso, é a mesma ideia, né? 2 imagens no campo, né? A mesma mensagem dessa Sim, Inglaterra aqui, bucólica, enfim, né? como diz a gíria aqui agora, é total, que estão falando muito aqui em BH nas lives, total, ó, concordo com você, total, ó, É. Não, parecido. é muito parecido. Então, assim, até a fotografia do filme apela para o Orgulho e Preconceito. E no Brasil, esse título, Amor e Inocência, também, porque todo mundo está acostumado a achar que Jane Austen escreve romance que tem 2 palavras no título, razão e sensibilidade, E orgulho e não preconceito. Becoming Aí você faz amor e inocência, né? Uhum. É, tanto aquele filme que a Keira Knightley fez depois, que é o Atonement,
que em Sim. português saiu como Desejo e Reparação, várias pessoas na época vieram perguntar para mim, nossa, mas é um romance da Jane Austen? Eu Nossa, falei, não, se inclusive passa na Segunda Guerra, sabe? Na capa do DVD tem escrito da mesma autora de Orgulho e Preconceito aqui no Brasil. Olha, Verdade que fizeram isso? ela tá no outro cômodo, mas tem isso. Ai, meu Deus. Então fazem para Eu, vender, né? É a mesma atriz, enfim, né? Mas enfim, só acontece 150 anos depois. A Jane apenas Austen viveu bastante, né? ela conseguiu viajar no tempo para No conhecer tempo, exatamente. É, Meu Deus, loucura. exatamente. É. Mas tudo tem a ver com o que a gente falou na última live, dessa preocupação em transformar ela em um ícone. Preocupação não, na verdade, interesse financeiro, em transformá-la em ícone pop, e tudo que leva o nome dela Vende. vende, né? Uhum. Esse negócio aqui atrás, isso aqui como é que fala? É um apetrecho de livraria, mas que quando acabou a promoção, eu fiquei esperando a livraria, eles, olha, já acabou, para eles me darem esse material, que eles iam jogar fora, né? Depois que passasse o lançamento desse box especificamente. Então, percebe, a gente quer tudo. Não, e eles estão percebendo isso, né? Aqui no Brasil também estão se ligando no potencial mercadológico da Jane Austen, aí eles fazem essas associações, enfim, né? É, Outro dia a gente estava comentando sobre. Aí eu queria saber sua opinião, se você concorda, discorda, né? uhum, Que eles estão fazendo edições mais elaboradas, com introduções, com notas de rodapé e tudo, mas ainda assim tem editoras que, mesmo o tradutor colocando nota de rodapé, eles tiram a nota de rodapé, esculhambam uhum, tudo, porque eles estão voltados agora para livros de capa dura e com um acabamento mais requintado. Mas ainda assim está faltando aqueles livros como a gente tem aqui em português, a Penguin, Companhia das Letras, que eles trazem introduções escritas por estrangeiros, mas aí são traduzidas. E agora que está uhum. tendo essa preocupação, assim, bem de leve, de colocar pessoas aqui do Brasil para escrever introduções bacanas, né? Que não é spoiler, é uma visão da obra, né? Eu acho Claro. interessante. É uma mudança, né? Se você quando é o mercado editorial percebendo que essa obra é, deixa de ser um produto popular Uhum. e passa a ser um produto voltado para a academia, para a universidade. Então, edições que têm nota de rodapé, introdução, prefácio, pós-fácio, são edições que são voltadas para quem vai estudar essa obra, né? E se as editoras estão investindo nesse tipo de edição, é porque a obra passa a ser vista como algo sério que merece ser estudado, né? Então, é uma diferença de status, digamos assim, que a gente está observando aqui no Brasil agora, que já aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra, enfim, há 50, 60 anos, até mais, quando a Jane Austen entra no cânone literário deles. Mas aqui no Brasil, eu acho que como a gente não tem uma tradição muito forte de estudar, por exemplo, literatura inglesa nas escolas, porque a literatura brasileira é associada com a portuguesa e com a francesa, enfim, eu Uhum. acho que a gente demora um pouco para chegar nessa vanguarda da academia, né? Mas se as editoras aqui no Brasil estão se esforçando para lançar essas edições mais comentadas, então isso é um indicativo interessante de que a Sim, Jane Austen está se tornando uma autora séria aqui no Brasil também, porque até então ela era só uma escritora de romance cor-de-rosa, né? uhum. Inclusive, eu acho que é um fenômeno que a gente ainda vai pegar, mas agora vai ser um pouco mais lento por causa do coronavírus. Assim, as coisas todas estão. O mercado editorial está bem parado, né? As pessoas não estão querendo se aventurar, os editores, a fazer coisas porque não sabem como é que vai ser essa venda. Mas eu Uhum, acredito que a gente vai receber, continuar recebendo essas traduções com um pouco mais de um toque acadêmico, né? Com notas de rodapé, etc., e introduções bem feitas, porque é até uma exigência, mas a gente ainda está como é que eu posso falar sem ofender? A gente ainda está seguindo YouTubers, Booktubers
que, na verdade, outro dia eu tive que fazer uma correção e eu falei assim, olha, eu vou ser chata, mas essa youtuber aí, ela tá falando, não tem nada a ver, ela não leu ainda a Juvenile, ela tá falando da Juvenile, olha aqui, gente, compre, não sei o quê, mas não tá escrito isso lá. Aí, assim, a editora falou que ia pedir para consertar, para, né, moça, ela ia fazer outra live? Não ia. Mas a gente ainda tá num momento de pessoas um pouco mais leigas falarem de tudo, né? A gente vê isso nas redes sociais. Todo mundo sabe de política, de religião, né? De Sim. pandemia. Até as pessoas aqui na minha porta outro dia, eu não saí para ver quem era, mas estavam falando com tanta propriedade sobre a pandemia que eu falei assim, gente, deve ser um enfermeiro, deve ser um médico, né? Mas o pior é que estava falando tudo contra o que a gente acha que é a questão de usar máscara, essas, né, proteções. Entendi. Mas a gente ainda está nesse momento aí um pouco raso, né? Assim, eu acho que o mercado ele está funcionando, o editorial está funcionando em função daquele público, tanto que os lançamentos de livros são feitos exclusivamente no modo digital para depois fazer uma pré-venda, o estardalhaço todo, né? Antigamente, acho que tinha assim, um lançamento pontual ali numa livraria, e aí acontecia aquele boom do lançamento, mas aí, antigamente, não estou indo muito longe, não, gente. Uns 5 anos atrás, acho que ainda era assim. Lançava, né, uma tradução, por exemplo, do Ivo Barroso, numa livraria e tal, mas agora não. Agora é um estardalhaço de pré-venda, de vem com isso, vem com aquilo, né? Com as capas duras, o que, né, olha, essa coleção é muito bonita, mas a gente ainda está em função do que os outros dizem, né? E não necessariamente do que o público está querendo, que seriam os leitores, Sim, né? não, é verdade. E também, assim, é que aqui a gente tem uma falta, eu acho, de tradução. Você estava falando, né, da tradução das biografias, mas principalmente, eu acho que um empecilho para as pessoas conhecerem mais sobre Jane Austen é o idioma, porque a Uhum. gente tem uma falta enorme de tradução de obras críticas sobre Jane Austen, né? Sim. Então, Uhum. quem não lê inglês não tem acesso. Mas se você lê inglês e vai procurar algum livro sobre Jane Austen, é assim, é um mundo, né? Toda vez que eu vou para um congresso, eu gasto assim muito Coitado do nosso dinheiro. É, dinheirinho. eu trago muitos livros, eu sempre trago uma mala, assim, um canto da minha mala de livros toda vez, porque é muita coisa e todo ano tem lançamentos novos, eu tô sempre para trás, né? Eu não dou conta de ler tudo. E é Jane Austen no teatro, o diálogo em Jane Austen, a situação financeira, e assim, aí você vai em palestras nesses congressos, aí você descobre coisas que você É o livro de nunca todo ouviu mundo. falar, e é maravilhoso, né? E só que isso não chega aqui, né? O Não. resultado, então, é o que você falou, assim, muitos YouTubers, enfim, esse pessoal que escreve reviews em blogs e tal, Uhum. é, tem um problema de falta de acesso aos estudos, né? A crítica, né? Mesmo porque esses YouTubers, eles são bons no que eles fazem, que eles são leitores, mas eles não conseguem abranger tudo, né? Que eles leem um tanto de livro Hum, enfim, pois é, consegue, como é que fala? Guardar tudo, memorizar tudo que eles estão sim. lendo aí. É muita coisa, né? Uma Pois outra. é, eu estou completando o meu aniversário, assim, desde que eu decidi que eu ia fazer um trabalho sobre Jane Austen, comecei a Aham, estudar sobre ela, foi em 2010. Então, sim. assim, eu tô comemorando uma década de estudos dedicados a Bom, Jane Austen. parabéns. Ah, obrigada! E, enfim, e tem tanta coisa ainda que eu não li, né? Porque, enfim, a Uhum. vida, né? Você trabalha e faz um milhão de Sim, outras coisas, né? excelente. Então, assim, a minha livraria, minha livraria, não, minha pequena biblioteca sobre Jane Austen, eu acho que eu dei conta até hoje de ler, sei lá, 50%, sabe? Eu sei que o livro tá lá. Se eu precisar escrever um artigo sobre a situação Sim, financeira da Inglaterra na época da Jane Austen, eu tenho o livro vai sobre saber. isso e eu vou lá consultar. Mas eu não tive tempo de ler, né? Então, para você falar com propriedade sobre algum autor, assim, leva muito tempo, né? Sim, A lógica de você tem ser que um ter recurso. youtuber é sempre falar um pouquinho sobre tudo, né? Então não dá tempo, né? Uhum. Não tô reclamando, tá? É como eu faço
para algumas lives que eu tenho que me preparar lendo ou a tese, ou a dissertação de mestrado da pessoa, ou a tradução, no caso da Lenita. Então, veja bem, eu estou lendo outras coisas e todo dia eu tenho que cumprir uma meta ali de 40 páginas ou os livrinhos da Juvenília. Não, hoje eu vou ler 2, hoje eu vou ler tanto, porque eu preciso estar afiada para fazer as perguntas. Então, não é um trabalho assim, Não você é vai fácil, começar. Não é fácil, realmente. Produtivo para mim, porque me coloca na função, sim, eu tenho que ler, senão eu estaria fazendo coisas inúteis, né? Esqueci a palavra que eu ia usar, busy nothings, que eu costumo falar. É Então, verdade. já tá lá vendo televisão à toa, total, e enfim, tenho obrigação de ler, porque nos próximos lives eu tenho uma tese e tenho um livro para ler nas próximas lives da semana que vem. Mas, assim, com muito prazer. Agora, só voltando aqui nos seus tópicos, deixa eu colar ali. Você falou sobre essa reconstrução do perfil, né, de uma Jane Austen pela família, que foi principalmente influenciada pela família da Jane Austen, e aí depois ela aparece na ficção de fãs e torna a Jane Austen como uma heroína, né? Que aí a gente vê de novo esse filme. Exatamente. A heroína que rompe barreiras por amor. Exatamente. Tá muito colado naquela coisa que eu falei de se a Jane Austen escreveu uma história de amor, ela viveu uma história de amor, então ela pode ser uma heroína de de um romance, ou seja, do seu próprio romance. O único problema é que um dos únicos fatos que a gente tem certeza sobre a Jane Austen é que ela nunca se casou. Então, Sim. todos esses romances que contam qual teria sido a aventura amorosa da Jane Austen, eles sempre vão ter um final triste. É assim, é de arrebentar o coração, é muito triste, porque ela nunca termina com um final feliz. Mas tem vários, assim. Eu até anotei aqui uns que eu trabalhei na minha tese também, mas já tem outros novos, né? Eu trabalhei com o The Man Who Loved Jane Austen, que é de 2006, que é um homem, o Darcy, que é moderno, ele é um homem atual, que viaja no tempo, conhece a Jane Austen, se apaixona por ela se apaixona por ele, mas aí depois ele volta pro presente, enfim. E aí ela escreve Orgulho e Preconceito baseado nesse Darcy dos nossos tempos. Depois tem o The Lost Memoirs of Jane Austen, que é de 2007, que esse tem uma pegada interessante de fazer de conta que uma professora de uma universidade, uma pessoa acadêmica, portanto, encontrou os diários perdidos da Jane Austen, né? E aí, nesses diários não, memoirs mesmo, memórias, né? Ela conta a história do grande amor da vida dela, que é um cara que mistura o Darcy com o Captain Wentworth. O nome dele, inclusive, é Frederick, o grande amor, né? Mas aí eles são. Eles não podem se casar por questões financeiras, porque acho que a família dele pressiona, alguma coisa do tipo. Enfim, aí ela termina triste, solteira. É muito triste. The Lost Memoirs, ele tem em português, que são as memórias perdidas de Jane Austen. Ah, já saiu em português? Ah, isso eu não sabia. Eu tava até virando a cabeça aqui, mas para variar, ele não tá aqui na minha frente, né? É porque fica assim, o que ela vai falar? Eu podia separar os livros, mas não dá. Toda hora aparece uma coisa, ai, tinha que ter mostrado esse. Mas enfim. Depois a gente põe os nomes, né? As memórias perdidas em português. Só antes bom saber que tem. Lá, tem uma moça que comentou, a Jennifer, falou de um canal no YouTube para falar desses 10 anos. É uma vida paralela que você vai ter que ter. Não sei se a Jennifer ainda está aí. O blog da Jane Austen Brasil tem 12 anos. Então, tem 12 anos que eu estou falando da Jane Austen. Eu não sei quantas publicações existem, mas o YouTube tem, mas só a partir deste momento agora de quarentena que a gente está fazendo as lives, o que já é muita coisa. E também não tinha como fazer esse retrospectiva dos seus 10 anos ou dos meus 12 anos no YouTube, porque as mídias eram diferentes. Comecei um blog, não é porque eu queria fazer blog, é porque era a maneira mais fácil de se comunicar, de falar de Jane Austen. Então a gente vai mudando. Hoje o YouTube
tá mais firme aí, porque você deixa o player tocando, aliás, a pessoa falando ali na live, você vai fazer outras coisas. Então, é melhor do que uma É leitura, verdade. funciona mais, mas dá bastante trabalho. E só abrindo um parênteses aqui, alguém me perguntou que a gente vai reler as obras da Jane Austen, agora em maio e junho será Razão e Sensibilidade ou Razão e Sentimento. Não dá para ler os capítulos nas lives, porque fica cansativo, né? Imagina ler vários capítulos numa noite. Nossa, demais. E não, a gente não tem os direitos autorais ainda das traduções. Eu ia ler capítulo em inglês para quê, né? Se já tem esses livros em inglês totalmente grátis. Eu esqueci, chama LibriVox que tem. .com, que tem os livros em audiobooks em inglês. Então é só, assim, a gente tem que tomar cuidado porque não pode falar de tudo, né? Quando a gente vai fazer alguma citação, a gente faz trechos, a gente pode falar numa live inteira os Claro. capítulos da obra. Mas voltando a essa reconstrução, desculpa eu ter Imagina. dado a abertura maior na minha fala, essa ficção de fãs, ela coloca a Jane Austen como heroína e, obviamente, o rapaz que vai aparecer ali é sempre algo muito parecido com o Darcy, ou um mix de Darcy com o Wentworth, né? Sim, sim, exatamente. Essa, porque pelo que eu percebi, entre popularidade dos heróis que a Jane Austen escreveu, em primeiro lugar sempre vem o Darcy e em segundo lugar tá uma disputa muito muito forte entre o Wentworth e o Mister Knightley. Eu tenho reparado, porque eu sigo várias comunidades, né? Eu uso isso como termômetro, né? Eu tenho reparado que o Harry Tilney está subindo na popularidade das pessoas. Eu acho que é por conta da adaptação, né? Que eles fizeram, que foi interessante aquela adaptação que a BBC fez recentemente. Mas de qualquer forma, o que todo mundo concorda é que a carta de declaração do Wentworth é um grande momento, né? Do auge do romance, digamos assim, né? Sim. E aí, então, isso faz as pessoas a colocarem ele como sendo também um segundo herói preferido, né? E aí, E é então, curioso porque tem que ter um homem na parada, né? sim, tem que ter, esses três romances, por exemplo, eles trabalham com essa lógica de que a Jane Austen vai se apaixonar, ele também vai se apaixonar por ela, eles vão ter uma relação que vai ser interrompida por algum problema. Tem um que chama Jane by the Sea, que ela se apaixona por um cara que é da Marinha, e que aí eles vão se casar, mas aí ele morre. Porque tem uma história que uma sobrinha da Jane Austen lembra que ela acha que a tia Cassandra contou para ela que isso aconteceu, né? Que a Jane Austen conheceu uma pessoa na costa, perto de Lyme Regis, eles teriam um gostado do outro, aí ele foi embora e meses depois eles receberam a notícia que essa pessoa tinha morrido. Então esse disque da tia que ouviu, da vizinha, da sobrinha, da prima, do não sei o que lá, vira a base para um romance, né, em que a Só Jane para Austen introduzir o conhece. personagem de Wentworth ali, né? Só para entrar. Quem Exatamente, sabe se ele não foi o que inspirou a Jane exatamente. Então tem esse desespero por saber assim quem teria sido o grande amor da vida da Jane Austen, né? Até numa outra fanfiction, não sei se você já leu, que chama Jane Austen a Vampira. Li, li, Em português também. Tem o Lord Byron, no sense ali, né? no Que sense. precisou de um homem, até de gosto duvidoso, que ele acha que ele era bissexual, mas não dava para saber qual que era a dele. Enfim, o duvidoso é nesse sentido, tá, gente? Que ele não dava. Colocou o Lord Byron, vida louca lá da Inglaterra da época, para vampirizar. Então ela não podia ter nascido vampira, não. Ela tinha que ter sido introduzida no reino dos vampiros lá. Não, e porque ela foi seduzida por ele, né? Claro. Aí eu fico pensando assim, mas nem para ser uma mulher, né? Para transformar ela em vampira, já que você tinha que fazer isso, por que tinha que ser um homem, né? E a Jane Austen não tinha paciência nenhuma com o Lord Byron, né? As poucas referências que a gente vê nas cartas, ela não gostava nem um pouco da poesia dele, né? E muito menos dele como pessoa, né? Então, assim, é muito engraçado. Mas esse... a fuga que a pessoa conseguiu, a saída, né? Assim, para poder colocar como ela foi vampirizada, talvez seria maldade demais ela ter nascido dos pais, né, da Cassandra Austen e do senhor Austen serem vampiros, aí, enfim, para dar um climão ali e também para
introduzir aquela briga que existe no livro lá entre ela e a Charlotte Sim, Brontë. exatamente. Aquela Pois é, disputa ainda tem pelo... duas mulheres brigando por um homem, entre aspas, né? Então você fala assim, gente, vamos superar essa narrativa, né? Já deu. Novelão, né? É, Novelão. novelão. E, obviamente, está associado com a moda de 10 anos atrás, o boom que teve das histórias de vampiros por conta do Crepúsculo, enfim, né? Então, assim, imediatamente com o sucesso do Crepúsculo, lançaram a Jane Austen a Vampira. Também tem Mr. Darcy Vampire, que ele é um vampiro, mas aí, no final, eles descobrem uma cura milagrosa e ele deixa de ser vampiro e pode ter o final feliz dele com a Jane Austen, a Elizabeth, Aham. enfim, então assim, as coisas que a fanfiction também faz com a obra está relacionada com o que está na moda, né, Uhum. de outras áreas de cultura popular, né? O Sim, tem um maior livro exemplo disso é proibidão. o Desculpa, tem um livro imagina. proibidão com as cenas de sexo Ah, deletadas da obra. sim, Aí você pega, eu peguei aquele livro, eu sabia que era uma fanfiction. É uma criação externa, não foi que alguém achou os manuscritos, né? Que a Jane Austen extremamente claro. erótica, que tinha largado para lá. Mas aí uma pessoa desavisada, ela acredita que aquilo estava inserido ali, né? Eles meio que rolando na grama, e assim, só para falar por baixo, né? Então, percebe? Também já é fruto, isso é só pegando esse gancho que você falou. Na época tinha também, estava em alta ali em 2011, mais ou menos, que eu tenho memória, aqueles livros dos 50 tons de cinza e todas as variáveis aí que existiram. E ainda existe até hoje Exatamente. É. que tem um público para isso. Mas aí não chegou no Brasil essa tradução, ela tá só em inglês, né? E também não acrescenta nada, gente. É. Tem muita coisa que eu leio para minha pesquisa que não acrescenta nada. Tem muita coisa boa, assim, que eu pego e falo assim, olha, parabéns para essa pessoa. Se ela tivesse, assim, usado outros personagens, não tivesse feito... Se não fosse uma fanfiction de Orgulho e Preconceito, por exemplo, funcionaria como um romance independente. Eu já li Uhum. coisas, assim, que eu gostei São e que aí eu legais. fui atrás da autora e descobri que ela tinha escrito outros romances modernos, enfim, e eu fui Uhum. ler e eu gostei, sabe? Então, tem muita gente que começa como escritor de fanfiction e depois cresce e se torna Sim. independente, né? Isso é muito legal também. Mas tem muita coisa que você fala, por quê, meu Deus? Por quê? Né? Então, Mas pode continuar, eu te cortei, aí você tem, obviamente, tem mais coisas para falar sobre essa transformação da Jane Austen de autora para heroína de seus próprios sim, romances. A questão principal é essa busca, então, pela história de amor que teria sido a grande inspiração da vida dela, e também isso reforça uma ideia de que os romances dela são aquela projeção do final feliz que ela não teve, né? Uhum. Então, tudo isso circulando em torno da Jane Austen, e, por exemplo, aparece nesse filme, né, da Anna Hathaway, no Amor e Inocência, né, em português, Isso. isso informa a leitura das pessoas, né? Então, eu acho que eu falei isso na outra live que eu participei. Ninguém lê em vácuo, né? Ninguém pega um livro e fala assim, não, agora eu vou ler isso aqui sem influência zero. A gente sempre tem várias concepções, a gente carrega um mundo de entendimentos com a gente que vai influenciar a nossa leitura. E a Jane Austen, ainda por cima, ela está muito na mídia, com os Uhum. filmes, com as adaptações dos seriados, esse filme sobre ela, né? Então, todo esse barulho influencia a forma como você vai ler, né? E Uhum. aí, então, você imagina uma pessoa que vai ler Orgulho e Preconceito depois de ver esse filme, por exemplo, né? Ela tem uma compreensão completamente diferente, né? Ou até Uhum. mesmo um documentário. Em 2002, a BBC fez aquele documentário que tem um título super arrogante que chama The Real Jane Austen, né? Uhum. Então, essa é a verdadeira Jane Austen. E aí, eles fazem um investimento, eles dedicam muito tempo no relacionamento que ela teria tido com o Tom Lefroy, e eles colocam atores para representar as pessoas, né? A Jane Austen, a irmã dela, enfim, né? Uhum. E eles falam para a câmera como se eles estivessem dando um depoimento. E no momento em que a Jane Austen
nesse documentário está falando sobre o fim do relacionamento dela com o Tom Lefroy, ela cita, ela fala um trecho do livro do Persuasão, em que a Anne lamenta ter se separado do Frederick Wentworth, porque ele era o homem da vida dela, enfim, né? Então, como se a dor que a Anne sentiu por essa separação no Persuasão tivesse sido inspirada nessa dor que a Jane Austen sentiu quando ela foi separada do Tom Lefroy, né? E isso porque isso é um documentário, né? A gente pode até falar do Amor e Inocência, que é um filme, é um biopic, né? É uma ficção biográfica, divertida, engraçadinha, né? Apesar das pessoas levarem a sério. Mas esse da BBC não. Esse da BBC foi vendido como um documentário e o título era The Real Jane Austen, né? Então você imagina como isso informa a leitura, né? Que os leitores, depois de assistirem isso, vão fazer dos romances. Eles vão sempre entender que os romances dela são aquela projeção do final feliz que ela queria ter tido. E aí, então, isso vira uma chave interpretativa. A frustração da Jane Austen na vida pessoal dela vira o impulso para ela ser escritora. Aí você fala, poxa vida, né? E o difícil, assim, o que me incomoda muito, que eu fico revoltada, é que não fazem isso com homens, né? É muito difícil você ver documentários sobre homens focando na vida pessoal deles, né? Então eu assisti uma entrevista com uma professora uma vez sobre orgulho e preconceito, e a primeira pergunta, juro, a primeira pergunta que o entrevistador fez para essa professora foi: então a Jane Austen nunca se casou. Não é verdade? Sim, eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito brava, porque assim, eu nunca vi nenhuma entrevista sobre Charles Dickens, sobre Shakespeare, sobre James Joyce, em que o entrevistador começa falando assim: então ele se casou? Ele teve amante? Ele teve filhos? Entendeu? Então, assim, como autoras mulheres, as pessoas têm uma dificuldade danada de fazer essa separação da vida pessoal e da produção, né? Da fictícia da pessoa, né? E transforma isso em chave interpretativa. Eu fico muito brava. Eu até comecei a falar mais alto agora. Eu vou fazer uma pergunta, porque nós duas tivemos a experiência de passarmos, né, na rede federal no interior, né? Hoje eu já estou em BH, mas eu passei no interior no concurso. Você teve essa pergunta? Seu marido veio junto? Veio morar com você? Ele se mudou para Alfenas? Teve essa interrogação, assim? Sim. Você é sozinha? Você tem um marido? Exatamente, Tá. E eu não acho que é uma coisa do interior. Eu acho que em qualquer lugar a pessoa ia falar assim: nossa, mas... Também o meu foi pior, porque foi assim: mas você não tem marido? Mas a sua filha foi com você? Não, minha filha está na cidade por causa da escola, né, na capital. Nossa, o que você fez para você perder a guarda da sua filha? Olha isso! Pois é, assim, eu fui muito questionada quando eu fui, durante o doutorado, eu fui estudar no Canadá, né? Eu fiz um ano de doutorado sanduíche numa universidade lá em Montreal. E eu fiquei lá um ano e meu marido ficou um ano aqui no Brasil. A gente ficou separado, porque ele não podia ir. Ele tinha o trabalho dele, enfim. Nossa, foi bem difícil, assim. Lá as no pessoas... Canadá ou aqui? Não, aqui. Lá no Canadá as pessoas, elas perguntavam: e o seu marido? Tá no Brasil. Ok. Porque também tem um pouco de tabu. As pessoas não entram, né, nessa questão da sua vida pessoal. Né? Exato, mas muito provavelmente elas estavam pensando, né? Mas aqui no Brasil, não. Várias pessoas falam assim: mas você vai pro Canadá e vai deixar seu marido aqui, sozinho? Né? E, né, meu Deus, que absurdo. Eu falei: